Boa noite. Boa noite a todos que estão ainda chegando aqui no nosso encontro. Sejam muito bem-vindos ao Ciência em Texto. Vamos esperar a nossa convidada de hoje. Queremos bater um papo muito bacana, muito legal. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Olá, Ana! seja muito bem-vinda, Lu. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje no Ciência em Texto, para a gente Ai, conversar um que pouco prazer estar aqui com você. Eu te sobre. admiro muito, Ana, você sabe disso. Eu fico muito feliz com a sua participação, porque para mim é muito simbólico quando eu tenho pessoas parceiras, amigas, compartilhando aqui desse movimento do Ciência em Texto, como eu sei que você tem trabalhado também por meio do seu canal, os Quartos de Ciências. Então é Legal. muito bacana de forma ampla, um pouco mais sobre a ciência. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, porque eu já te conheço, já sei a sua história, mas as pessoas aqui não conhecem você ainda, então me conte um pouquinho, por favor, sobre sua trajetória. Como você chegou ao papel de cientista? Ai, gente, aí a história tá muito longa, né? A idade vai chegando, a gente tem muita coisa para contar. Mas antes de eu contar, eu só queria, já que você mencionou essa questão do Quartas de Ciência, eu queria só mencionar que eu sou muito grata que você foi entrevistada quando Quartas de Ciência era só mato, né? Então, obrigada. Mas eu fiz com tanto que foi tão divertido. Foi ótimo mesmo. Enfim, Ana. Bom, enfim, Ana, e como você chama a sua turma? Tem um? Não, Ciência são os em, meus, Ciência são em os meus Testes. alunos, eu ainda não para eles, mas boa ideia, vou chamá-los de alunos queridos. Pois bem, eu sou. Na verdade, eu acho que a gente nasce cientista e a história, né, a humanidade tira a ciência de dentro da gente. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que todo cientista é, no fundo, alguém curioso. Não a respeito da vida alheia, mas a respeito do que acontece no mundo. E se você parar para pensar, toda criança é um pouco assim. Toda criança quer saber por que o céu é azul. Toda criança quer mexer na árvore e ver o que tem dentro de uma folha, né? E aí eu fui assim. Essa foi minha infância e meus pais resolveram que não iam tirar isso de mim, pelo jeito. Então, lá em casa sempre foi muito, como posso dizer, valorizada essa questão de você querer saber mais, sabe? Entender mais e questionar e querer acreditar que a gente pode, de pouco em pouco, ir melhorando a nossa sociedade, né? E aí foi isso. Eu sou veterinária de formação, porque sempre quis mexer com bichos e falava, não quero mexer com gente. Eu, nossa, não clinico nem o meu cachorro em casa, assim. Mas hoje trabalha com esse público. Eu só trabalho com gente. O que eu trabalho de bicho é assim, quando tem uma doença que passa pra gente. E um bicho É, passa pra gente, isso é tudo. E daí eu fui trabalhar quando eu me formei. Na verdade, trabalhei um pouco como veterinária, assim, clínica. E aí eu fui trabalhar, mas logo fui trabalhar na saúde pública. E fui trabalhar num centro de controle de zoonoses, acabei virando responsável pela vigilância ambiental lá e trabalhando com controle de dengue, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, tanto na carrocinha quanto nos agentes de controle de dengue. Então era nisso que eu trabalhava, nessas duas coisas. E aí depois entrei no mestrado e doutorado e pós-doutorado. Trabalhei na Fiocruz, trabalhei para o Ministério da Saúde. Trabalho atualmente, sou editora associada da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde. E estou com um novo trabalho que eu ainda não posso falar o que é, porque nem todos os nossa, meus chefes sabem o que é, então eu não posso contar aqui. já teremos novidades por aí. Sim, Isso é bom. sim. É interessante a gente pensar, Lu, que a nossa trajetória acadêmica, de todos nós, ela sempre vem a partir de uma experiência que começa lá na infância. E você fala disso e eu me lembro que eu sempre fui muito curiosa. Minha mãe colocava uma mesa para eu estudar na sala, eu gostava de estudar, e aquela curiosidade sempre atiçou a minha mente. E aí, de repente, quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim: ah, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso entender o que é isso. E eu ficava lá
porta da sala dos professores para poder escrever meu primeiro científico. Até que uma professora muito querida abriu a porta. E aí que eu consegui entender essa lógica, essa ideia de como é importante a gente escrever cientificamente. Aí eu decidi pela carreira acadêmica, mas hoje o que eu percebo? Que escrever cientificamente requer que a gente tenha uma reflexão, mas não pode ficar somente no espaço acadêmico. Por que eu falo no espaço acadêmico? Somente se eu fizer mestrado, se eu fizer doutorado, a gente tem que crescer um pouco para além do espaço acadêmico, porque é assim que eu tomo decisão hoje. Eu tomo decisão, trabalho hoje no serviço público e tomando decisões, e é a partir dessa experiência. Então, se a gente estiver fomentando que cada vez mais colegas profissionais possam escrever artigos científicos, eu acho que é um caminho muito positivo para a gente crescer, inclusive expandir um pouco sobre essa ideia de como fazer ciência. O que você acha disso? Eu acho que você tem toda a razão. Na verdade, eu sou professora quase que sem querer, porque não era a minha intenção mesmo. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito claro para mim, sempre, assim, em tudo. Assim. Eu sei que eu queria ser veterinária desde que eu sou pequena. Eu sou uma pessoa que toma decisões e segue com elas. Você deve estar vendo as minhas metas de 2020, estou pirando para conseguir cumpri-las. Então, e ser professora nunca foi uma meta dessas. O que eu queria, e isso é o que eu quero, e uma das coisas que eu realmente sou apaixonada, é ajudar as pessoas a entenderem mais das coisas que eu sei. Eu acho que é uma dívida minha com a sociedade, que a sociedade paga para todos nós nos formarmos, né? De uma maneira ou de outra. E eu fiz faculdade particular, mas mesmo assim a gente sabe que é parcialmente financiada pela sociedade, né? Então, enfim, de qualquer maneira, eu sempre quis dar esse retorno, mas eu sempre quis trabalhar no serviço mesmo. Eu queria e atuo, né, na tomada de decisão, na ponta ali, agindo para isso. E aí, eu percebi lá pelas tantas, já no meio do caminho, que não tinha, assim, não tinha muitas outras alternativas para a gente conseguir ampliar a nossa capacidade do que essa, de entrar nesse mundo mais acadêmico, mas não a academia pela academia e a pesquisa pela pesquisa, mas para a gente conseguir aprofundar nosso conhecimento mesmo. Por mais que eu seja uma pessoa que sou muito favorável a gente valorizar a prática e valorizar os diferentes tipos de inteligência, não tem nenhuma dúvida de que nesse nosso ramo da saúde, principalmente, é necessário um aporte teórico importante. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender da teoria, lendo a teoria e escrevendo a teoria, né? Então, os artigos acadêmicos nada mais são do que isso, né? Os artigos científicos nada mais são do que isso. É a gente escrever algo para ajudar o outro também a entender mais. E eu acho... E a revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, desculpa, Ana, só finalizando. E eu acho que falta muito isso nos serviços. Os serviços, muitas vezes, a gente fica tão desesperado para conseguir dar conta das coisas que tem que dar conta, basicamente, assim, que tem tanta coisa, a gente sempre fala, tá sempre apagando fogo, né? Um serviço assim, que você tem tanto para fazer que acaba escrevendo pouco, mas aí a gente perde a oportunidade de fazer o mundo saber a diferença que a gente está fazendo no mundo, afinal de contas, né? Com o trabalho. Hoje. Então, eu acho que esse mundo da escrita científica ele é necessário não na academia, quer dizer, também na academia, mas assim, também para o serviço muito fortemente. E você fala, sempre pensando assim, quando estou lá no meu ambiente de trabalho, por exemplo, o quanto de dados, de informações são perdidas anualmente porque as pessoas não trabalham esses dados. Ou então eles são subutilizados. Os relatórios técnicos, formas de produção, boletins são uma forma também, é um caminho para você produzir cientificamente, mas o artigo científico é aquilo que te coloca em prova toda essa informação. Por quê? A gente começa a passar por uma crítica externa. O boletim não, o boletim você está entre seus pares, e é muito mais fácil o relatório do boletim entre seus pares de ser avaliado. Todo mundo pode concordar com o seu ponto de vista, então é muito mais simples a gente pensar. Então, eu queria saber assim, quais são os principais problemas que você consegue visualizar? Você, como editora da RES, que você consegue visualizar
das pessoas quando estão submetendo seus artigos. Eu digo do ponto de vista teórico, como você traz e como você aborda. O que a gente pode elucidar para essas pessoas para pensar assim, por que que eu não consigo publicar? E é engraçado, porque eu vejo muitos colegas viram para mim e falam assim, eu nunca consegui publicar na Res, como é difícil! E aí eu falei, vou falar para a Luciana isso, justamente para ela trazer por que Eu que também as... não. Por que que Eu as... também nunca publiquei na Reza. A Reza é difícil Eu mesmo. também não! Mas por que que as pessoas têm essa sensação de que é difícil e que, na realidade, no fundo, eu acho que é. Você consegue visualizar as dificuldades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, do ponto de vista do editor. Tá, eu queria falar do ponto de vista do editor e eu também queria falar do ponto de vista do revisor. Eu sou revisora de outras revistas. Antes de eu ser editora da Res, na verdade, eles me chamaram, acho que por isso, porque eu fazia revisões para eles já há alguns anos. E faço revisão para algumas revistas nacionais e internacionais. Então, eu acho que tem dois pontos de vista, tem esses dois campos que a gente precisa alegrar quando a gente manda um artigo, tanto os editores quanto os revisores. Porque não adianta o editor gostar e aí os revisores acharem uma porcaria e aí eles vão sugerir a recusa. Mesmo na revista, mesmo na Res, em todas as revistas, é importante que as pessoas saibam que o revisor por pares, em geral, são cegos. Hoje em dia está tendo um movimento para ciência aberta, então tem muitas revistas que já está sendo aberto. O revisor sabe quem são os autores sabem quem foram os revisores, mas de qualquer maneira são os revisores que falam se acham que deveria ou não publicar aquele artigo. Então é por isso que é importante agradar aos dois. E aí, primeiro, né? Eu acho que uma coisa que eu pego muito na Res e é a coisa que mais me chateia, assim, vocês já devem, quem me segue já me viu fazendo algum tipo de reclamação desse tipo, é quando a pessoa não se dá o trabalho de ler as normas da revista. Isso eu acho que é uma coisa, eu sei que dá preguiça, e aí não é só a Res, não. Toda revista tem suas normas e cada revista tem sua norma diferente. Então, tem revista que pede para as figuras serem enviadas à parte, tem revista que pede para as figuras serem enviadas dentro do corpo do texto. Enfim. E fora isso, tem número de referências, número de palavras. Eu recebo muito artigo que está com as referências, com a numeração, tipo assim, uma quantidade de referências superior ao que poderia, ou número de palavras superior ao que poderia. E aí só isso já começa a atrasar o processo. Se já não é recusa de cara, né? Sei lá, se a pessoa está mandando para uma Lancet da vida, já recusa de cara, nem olha. Porque se a pessoa não se deu ao trabalho de ler as normas da revista, o editor da Lancet não vai nem se gastar para ler o artigo da pessoa. Mas, no caso da Res, a gente se gasta. Mas atrasa o processo, porque a gente precisa primeiro adequar, que aí faz uma parte que a gente chama de revisão técnica, que é isso, basicamente ver se a pessoa colocou o que está escrito nas normas. Se não fez, devolve para o autor. Aí o autor tem que adequar e volta. Então isso atrasa. E além de atrasar, basicamente chateia as duas partes. Porque você que mandou seu artigo, queria que seu artigo já fosse para os revisores por pares. E a gente que recebeu seu artigo, queria que seu artigo tivesse vindo bonitinho, né? Então, é aquele negócio de gentileza gera gentileza e também antipatia gera antipatia. Então, começa daí já, muitas vezes, um ruído com os autores, porque os autores não gostam de receber essa revisão técnica que parece para eles que é burocrática, mas que são as normas da revista. Então, não tem saída, os editores vão ter que se ater a elas. E, ao mesmo tempo, os editores já pensam, pô, tá de sacanagem, tá lá escrito que tem que mandar a figura em preto e branco, me manda a figura colorida, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que a primeira coisa é ler as normas da revista. E aí, as outras coisas são coisas menores mesmo. E aí são bem básicas, que geralmente acontecem, e já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você. Que você, na última hora, muda algum dado da tabela, por exemplo, e aí você não muda no texto. Então, esse tipo de coisinha assim que acontece com frequência também, mas é interessante a gente olhar. E para isso serve, ou deveria servir, os últimos revisores. Quando você manda os últimos revisores dentro do seu artigo, seus coautores que vão revisar o texto. Então, quando você mandar, porque você já está com a leitura viciada. Claro. Então, você já não está achando mais erro, obviamente. Se achasse, você não ia mandar.
Então, você tem que pedir para os coautores olharem com cuidado esse tipo de coisa para não chegar com esses erros. Porque aí eu, enquanto revisora, quando olho o erro, falo, o que eu acredito? É na tabela ou é no texto? E aí, se Sim, você não tem, se você não sabe no que acreditar, muda tudo, né? Muda o resultado, muda a discussão, enfim, muda o caminho uhum, do artigo. sim. Então, eu acho que esses 2 pontos são os principais. Eu sempre fico pensando assim, quando eu estou escrevendo um artigo científico, ou também quando eu estou revisando um artigo científico, com esses detalhes. Um erro muito comum que eu vejo, por exemplo, quando a pessoa está fazendo uma tabela, ela não tem um cuidado de avaliar se é uma tabela simples, descritiva, sem pensar naquela ideia de comparar uma exposição e o desfecho, enfim. Uma tabela descritiva, às vezes, ela não tem o cuidado de observar se deu 100% na tabela. E aí eu vou olhar, não dá 100%, não está batendo, o percentual não choca com a informação tradicional da redação. Então, esse tipo de problema, eu acho que acaba realmente gerando irritação. E uma coisa muito importante que eu vejo é que, às vezes, o autor esquece de deixar o texto descansando ali alguns dias para controlar essa ideia do vício, porque a gente tem um hábito de realmente assim ler, tá tão encantado com o seu próprio texto que não consegue enxergar mais problema nenhum. Então acho que esse momento em que ele descansa um pouquinho facilita para você retomar e compartilhar com os coautores. É muito interessante. E eu ainda gosto de fazer uma coisa muito legal, assim, que eu acho que é muito legal, que quando volta dos coautores, eu ainda reviso tudo que foi considerado, que foi visto, porque já deu um tempo da minha mente para poder desbloquear esse processo. E aí, quando eu volto, eu consigo visualizar essa questão. Priscila já mandou aqui vários comentários aqui, falando que realmente isso é um problema que causa uma dificuldade, mata mesmo, e é algo que a gente deve pensar. Sempre. E eu fiz uma listinha aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta. O que que você acha? Quais são os principais ingredientes para ser um bom pesquisador? O que que você consegue visualizar na sua experiência quando você lê os artigos? Porque eu, quando eu estou lendo um artigo enquanto revisora, eu falo assim, poxa, essa pessoa aqui tem potencial. Eu sempre faço um julgamento do autor, dos autores que eu não conheço, porque é cego o processo. Então, assim, eu sempre falo, poxa, que legal esse trabalho aqui, ó, me amarrou de fato. Então, o que que você consegue visualizar assim, o ingrediente de um bom pesquisador e de um bom escritor? O que que você consegue perceber dentro disso? Olha, eu acho que a primeira coisa para ser um bom pesquisador é ter resiliência. E aí, gente, eu vou só fugir um pouquinho da pergunta, mas é porque todo dia eu falo pouco de ciência, de pesquisa no meu Instagram, então imagino que no seu é ainda pior. Mas todo dia eu recebo alguém falando assim: ai, mas eu mandei para o meu orientador e ele não me respondeu. Daí eu respondo para todo mundo mesmo que eu falo, mas isso é o normal, infelizmente é o normal, ele também está ocupado, né? Não é uma coisa anormal. Então você tem que ser resiliente e ser paciente. Essa é a primeira coisa de cara, assim, que você tem que ser. Mas as outras coisas que eu acho. Essa semana passada eu estava revisando um artigo, aí não era eu enquanto editora, não, era eu enquanto revisora. Eu estava revisando um artigo que o assunto é um assunto que me desespera pessoalmente. É uma coisa que eu acho muito, muito importante. Mas o artigo era muito ruim, muito mal escrito. E ela tinha bons dados, eles, né, os autores. Eu não sei quem são os autores, enfim. Mas a pesquisa tinha bons dados. E o artigo estava complexo. E aí, o que eu identifiquei de complexidade que eu acho que é comum? Muitas vezes, quando a gente está escrevendo um artigo, a gente se perde nas seções do artigo. Então, eu acho que é importante para o pesquisador ter muito claro para ele o que ele precisa colocar em cada seção. Para isso, existem várias técnicas, você ensina algumas, mas assim, a coisa mais básica é você pensar, então qual é meu problema? Então, se o meu problema é esse, como eu vou atacá-lo? E assim você vai construindo bem básico, antes de colocar o texto. Isso ajuda a fluidez do pensamento. Outra coisa que ajuda muito a fluidez do pensamento, e aí eu acho que os bons autores fazem isso assim de uma maneira que você nem percebe que você está lendo, é trazer uma ideia por parágrafo. Parágrafos que têm muitas ideias são muito difíceis de ler. Então, se você consegue
Ah, mas parece tão pouco, só uma ideia. É, mas é pouco mesmo, porque você tem que pegar na mão do seu leitor e falar, vem comigo. Você não pode falar agora, pule 4 obstáculos e comece a corrida, que é uma maratona. Não, você dá uma mãozinha dada e anda no parque com ele. Porque é isso que é Uhum, gostoso de ler. E até sim. pesquisas complexas, elas podem ser colocadas dessa maneira. E eu acho que essa é uma qualidade incrível de bons autores, de simplificar o conteúdo mesmo. E não simplificar de ser simplista, não, mas de colocar de uma maneira que você seja, que outra pessoa seja capaz de entender. Porque o artigo não é feito para você mesmo, né? O artigo é feito para outra pessoa. O Everton tá falando, professor, É, um prazer te ter aqui conosco. que Ele, vamos perguntar a ele como publicar na Lancet, na Reza, ele consegue. nossa, conta pra gente como é que você consegue, que é muito importante. Ele falou uma coisa interessante, usar checklist do relato de estudo também ajuda muito a organizar as ideias. E é bacana a gente pensar nessa questão do checklist mesmo, foi ótimo comentar, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas o que eu coloco no método? E eu sempre falo, gente, por que você não usa um guia de redação para te ajudar? Recomendo fortemente um guia de redação e ainda um checklist de avaliação da qualidade metodológica, porque quando o seu trabalho chegar para o revisor, você já vai saber quais são os problemas que ele tem, então você já tentou corrigir antes de chegar. E às vezes o que eu sinto falta? Eu sinto falta das pessoas não aplicarem esses checklists como um caminho, um bom caminho para escrever cientificamente. Então, 3 coisas que eu discuto aqui muito no Ciência em Texto, que eu sempre trago aqui no Ciência em Texto, é objetividade, clareza e coesão. Coisas que a gente precisa trabalhar. Ter uma ideia clara para que o outro entenda. E às vezes a pessoa embaralha tudo e não segue uma lógica daquilo. Eu sempre digo, escrever um roteiro te ajuda demais, porque o roteiro é um caminho de estruturação desse processo. Então a gente precisa entender essa lógica. Mas eu não sei qual é a dificuldade, às vezes, que a gente tem nessa jornada de conseguir ter clareza. Aí eu acho que cabe uma reflexão mesmo. Nossa, como é que a gente tem clareza na nossa prática de vida, no nosso dia a dia? Porque às vezes nem no nosso dia a dia a gente tem essa clareza de como a gente vai conduzir as coisas, como a gente vai organizar o tempo, como a gente tem que estabelecer prioridades. Mas quando a gente vai fazer uma viagem, a gente consegue planejar. Talvez bem, talvez mal, mas a gente sabe que vai ter que comprar uma passagem e ir. Então, eu acho que a redação científica, o bom pesquisador é isso: é se organizar, é planejar. Eu tenho muitas tarefas, você também tem. Eu vejo aí sua vida super atribulada, inclusive nos finais de semana, mas a gente tem que tentar alcançar esse objetivo de conseguir se organizar de alguma forma para ter essa ideia clara no texto. E eu acho que isso é uma organização que, assim, é o tipo de coisa... Na verdade, eu gosto de planejar coisas. Então, eu sou um pouco suspeita para falar. Mas é o tipo de coisa que te faz ganhar tempo depois. Porque você não se perde no caminho. Sabe? É tipo, sei lá, é quando eu vou até o mercado. Não sei chegar no mercado, eu vou pôr no GPS para chegar no mercado. Ah, mas você vai gastar 1 minuto para achar o mercado no GPS. Ah, mas depois eu vou direto, sabe? Então, Você exato. Então, eu acho que o planejamento do artigo ele funciona dessa maneira também. Você vai gastar um tempo para planejar? Vai. Mas depois você vai ganhar esse tempo. E daí você não vai ganhar só esse tempo, você também vai ganhar, assim, seu artigo vai ficar melhor. Então, você potencialmente vai ganhar em publicação também. Com certeza. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar do tempo, eu vou dar um exemplo muito prático aqui que eu gosto sempre de falar com os meus alunos. Por exemplo, quando eu quero localizar uma evidência científica, às vezes a gente vai gastar um tempinho para fazer uma estratégia de busca, uma boa estratégia de busca, uma base de dados, gasta aquele tempo, mas é um tempo que resolve a sua vida substancialmente durante toda a redação do seu artigo. E aí, o que eu ouço muitas pessoas? Ah, eu coloquei lá no Google. Eu falo, mas gente, como assim? Não faz isso. Não bota no buscador. Busca uma base. Tudo bem que tem lá o Google Escolar, que algumas pessoas utilizam. Mas o que a gente tem que pensar é sobre estratégias, boas estratégias, até para a gente localizar a evidência científica. E aí eu não poderia deixar de dizer que a RES cresceu exponencialmente nos últimos anos e hoje está na maior base de dados que a gente considera da área da saúde, que é a PubMed. Então, eu sempre gosto de dizer assim, o primeiro passo, se você quer
buscar artigos científicos, vai para essa base que tem boas revistas, são as revistas que estão indexadas lá, já são um primeiro caminho, um primeiro passo para a gente pensar cientificamente. Então, isso tudo eu acho que envolve esse planejamento. E aí eu queria que você me falasse agora o que encanta o editor, do ponto de vista crítico, que você falou assim, não, tem que chegar com as regras, né? Isso aí você já falou, que tem esse processo, mas assim, o que é crucial para o editor? Por quê? Eu sei que um artigo vai para uma revisão por pares, e isso é legal, mas quando retorna, o editor tem um papel importante em bater o martelo. E o que o editor consegue visualizar disso? Você consegue me dizer? Na verdade, até antes, né? Na decisão se vai por pares ou não também é nossa, né? Bom, eu acho que o que encanta, assim, o que muda a vida é a justificativa do seu problema, é o seu ataque. Porque você pode ter... Eu já peguei como editora artigo que é muito pequenininho mesmo, assim, muito pequenininho, de município pequeno do interior do estado do norte do país. Que assim, que você olha e fala, mas qual é a magnitude disso, né? Sei lá, perto de alguma epidemia de dengue no Rio de Janeiro, sei lá. E realmente não é, mas a capacidade dos pesquisadores de justificar por que aquilo é importante, é isso que faz diferença. Porque se você tem um dado tão... Porque assim, quando você tem um dado grande, aí também todo mundo vai gostar, né? Mas são raras essas pessoas que têm, sei lá, grandes bases de dados, né? Que trabalham com Big Data e tal. Então, esses aí, você não precisa encantar ninguém, ele faz sozinho, né? A gente está falando aqui com quem está ali na raça para conseguir. Com a maioria. Com a maioria. Então, você precisa embasar a lacuna científica, né? O buraco que você quer preencher e a importância daquele estudo, mesmo que seja uma importância local. Mas, assim, sempre que for local, sei lá, eu estou falando de Pirapora do Bom Jesus, mas pensa só nesse Brasilzão de meu Deus aqui, com certeza tem outro município que sofre as mesmas mazelas de Pirapora do Bom Jesus. Então, você consegue falar de um negócio pequenininho e falar também sobre municípios que se comportam igual. E aí, sei lá, se você estiver falando com dados do Distrito Federal, você consegue comparar até com a Europa. Depende, né? Mas você mostrar a importância do seu problema e de como vocês conseguiram tratar essa realidade, eu acho que é isso que muda, assim. Que a gente fala, não, realmente, olha só o tamanho desse buraco. Mas é Pirapora do Bom Jesus. Mas é um problemão em Pirapora do Bom Jesus. Sim. Então... Que aí aquela ideia da nossa capacidade de avaliar a generalização das coisas. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Vocês sempre... deixa eu descer. Vocês sempre utilizam o termo lacuna, mas eu tenho dificuldade para entender. Pode dar um exemplo prático? Ótima pergunta. Quer responder? Fala, Lu. Depois eu faço meu comentário. Olha só. Eu vou falar especificamente do meu mestrado, já faz muito tempo, mas olha o que a gente foi estudar. A gente foi estudar como era o cuidado de tuberculose sensível na população em situação de rua, sem falar com as pessoas em situação de rua. A gente só ia olhar registro e conversar com os profissionais de saúde. Então, você vê que não é realmente uma coisa que a sociedade está se importando muito, né? Vamos ser honestos, que tem uma parcela muito pequena da população que se importa com esse problema de saúde. Eu faço parte dessa pequena parcela, mas eu sei que somos minoria. Então, a gente precisou mostrar como podia ser um problema que não era restrito à população em situação de rua. Então, a gente mostrou ali o quanto, por exemplo, não, o John não estava ainda na época. A gente mostrou ali... eu preciso pedir uma licença. John, parabéns. Hoje foi a defesa dele de mestrado. Ele é o mais novo mestre. Parabéns, John. Enfim, voltando. Então, a gente precisou mostrar ali o quanto, assim, esse problema que nunca tinha sido visto, ninguém nunca tinha olhado para esse problema específico no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Realmente, a gente procurou na literatura e não achou. Nem sequer tinha como esse cuidado tinha que ser feito, a gente teve que construir isso também, mas enfim. Então, a gente mostrou que ninguém tinha visto isso, primeiro. Segundo, que isso não era um problema restrito à população em situação de rua, que isso era um problema que
A população em situação de rua tinha, mas que podia passar para outras pessoas que não estão em situação de rua e que, se o cuidado não estava sendo bem feito para eles, isso podia ser um problema para quem tinha habitação. Então, essa foi a lacuna que a gente tentou resolver. Esse foi o buraco que a gente tentou resolver. Deu para entender? Vamos esperar ver fala, mas para mim ficou muito claro. E é interessante a gente pensar que essa ideia de lacuna se baseia muito na sua justificativa, na introdução, e como você depois consegue discutir os seus resultados e pensar, o quanto que esses resultados podem ser generalizados. O que eu quero dizer generalizados aqui? Eu quero dizer o quanto que eu posso extrapolar para uma população com uma característica semelhante. Que é isso que você trouxe aqui. Então, são elementos considerados importantes que a gente não pode esquecer. E muitas vezes as pessoas acabam não tendo essas sacadas do que é interessante colocar. E eu acho que uma boa justificativa conquista, de fato, o editor, o leitor, porque o editor está ali com os olhos do leitor. Então, o leitor que a gente quer conquistar no fundo, no fundo. Mas uma coisa interessante que eu sempre vejo na justificativa, que eu acho muito bacana, pensar é que a gente não deve ficar só com a ideia de que não há estudo sobre o tema na literatura, porque você não está apresentando a verdadeira lacuna, mas dizer de fato o que aquilo muda uma realidade e até dizer o impacto para a prática dos profissionais de saúde, o quanto que isso pode justificar a realização de um estudo para mudar uma realidade, porque o nosso papel enquanto cientista é mudar a realidade da forma que a gente consegue, a ciência vem para isso. Por isso que a gente precisa cada vez mais refletir um pouquinho sobre essa ideia. Mas aí essa dica aí é preciosíssima, porque eu falo todos os dias aqui no Ciência em Texto sobre a importância da gente ter a clareza, e isso envolve ter uma boa justificativa. E aí, estou vendo aqui minha cola que eu fiz para me fazer várias perguntas, aí aproveitar esse momento, eu queria te perguntar quais são as dicas que você pensa para um escritor iniciante. O que você acha que um escritor iniciante pode trabalhar? Estou querendo escrever um artigo pela primeira vez, o que eu faço? Tá, a primeira dica eu odiei quando ouvi, eu tenho certeza que você odiou quando ouviu a primeira vez também. Leia muito. Quando alguém fala isso pra gente, dá sempre a sensação de como assim? Eu leio, né? A gente fica meio na defensiva, mas é isso. Isso eu acho que é a primeira questão. Ler naquele tema, ler, sei lá, você já sabe mais ou menos o que você quer estudar. Bom, você pode ler, só de ler coisas diferentes, esses dias eu falei também, só de ler qualquer coisa, não sei se qualquer coisa, né? Porque também não sei, não qualquer coisa, mas quase qualquer coisa. Você lê um livro de romance, você lê uma história, só isso já te ajuda muito na ideia do storytelling, né? Que a gente chama da contação de história, que um artigo nada mais é do que você contar a história da sua pesquisa, né? Então, essa é a primeira dica, leia. Aí, passada essa, que já vão querer me derrubar da live, acho, vou ter hater depois de fazer essa, de dar essa dica. Eu acho que a segunda dica é você gostar do que você quer apresentar. Um artigo, embora você possa fazer em um mês, você pode fazer em uma semana um artigo. Existem oficinas de artigo que você consegue fazer em uma semana. Mas cada artigo é um pedaço de você que vai junto e é muita energia que você coloca. Então, se você for colocar muita energia num assunto que você não gosta muito, não tem como sair uma coisa muito boa dali. É verdade. Então, eu acho que tem que ser uma coisa... Porque daí vem isso. Aí vem um artigo que não tem uma justificativa boa, que não tem um problema bem apontado. Porque a pessoa não estava muito afim de fazer. Ela fez porque ela tinha que fazer. Ela não fez porque ela queria fazer. Então, eu acho que essa é a segunda, assim, você fazer... Claro, vai ter momentos que você vai ter que trabalhar com dado que você não gosta mesmo, mas assim, se você é principiante, você ainda pode escolher. Então, escolhe algo que você goste. E eu acho que a terceira dica é você ter bons coautores. Eu não tenho a menor dúvida de quanto a gente, em grupo, é capaz de criar coisas muito melhores. E assim, eu não estou falando de coautores que, né, eu brinquei agora com o professor Everton, eu nunca publiquei com o professor Everton. Então, não precisa ser um coautor assim, entendeu? Que não precisa ser uma pessoa que, sei lá, você não precisa, nós da epidemiologia, você não precisa conseguir publicar com o César Victor. Não é isso que eu estou querendo dizer.
mas pessoas que têm um raciocínio, que têm uma curiosidade e uma vontade de resolver. Essa questão que a gente falou sobre o que tem que ser um bom cientista, né? Então, você tem que ter vontade de querer mudar. Então, tenha pessoas que querem isso também perto de você, porque aí isso faz você incorporar na discussão, principalmente, elementos que tornam um problema de Pirapora do Bom Jesus bom o suficiente para ser publicado. E é interessante essa sua fala, porque eu sempre trago algumas reflexões. Eu lancei há pouco tempo o curso Descomplicando Seu Artigo em um mês, justamente com essa ideia de que você consegue incorporar algumas coisas de forma rápida, dando num passo a passo. Então, a ideia que a gente sempre... Deixando... E aí, a professora Soraya é uma professora da Bahia, muito querida. E aí, o que a gente vai pensando? Sempre refletindo do artigo. Uma questão muito importante é: eu tenho tanta coisa para ler, será que eu tenho um tempo para ler coisa? Eu sei a gente sempre trabalha no mundo desse espaço. Leia um resumo, o que ele quer resumo, o objetivo e o objetivo. Leia o método e aí, a partir disso, os resultados. É o primeiro passo. Por quê? Normalmente, a introdução é algo que já existe um pouco na literatura, que você vai trazendo, trabalhando. E é algo que você está opinando. Então, às vezes, a pessoa quer entender o tema, eu sempre recomendo, tem pouco tempo, comece a pensar no objetivo, no método, nos resultados. Achou que é bacana? Lê a discussão, lê a discussão do artigo. Então, é aquele primeiro passo para você se aproximar. E é muito interessante a gente pensar essa questão da redação científica, que, um comentário, as dicas alunos me auxiliaram bastante na última semana a saber que o que é realmente o resultado da discussão. Que bom, isso é ótimo, porque a gente precisa ter essa clareza mesmo do que é cada parte do artigo científico. E outra coisa que é muito interessante a gente pensar sobre os resultados, quando a gente está tentando avaliar de forma geral essa pesquisa, é o quanto que eu faço uma otimização do meu tempo. Lá no Descomplicando Seu Artigo, eu sempre falo que otimizar o tempo é a gente ter tempo para fazer também outras coisas da vida da gente que a gente quer. E aí tem alguns que estão desenvolvendo uma revisão integrativa. Escolheram quem está escolhendo o que quer fazer são eles. E aí, diante disso, eu falei, escolham um tema que vocês tenham afinidade. Não queiram trabalhar com algo novo, inovador, que vocês não vão conseguir textualizar. Trabalha com aquilo que você já tem uma afinidade, que você gosta, que vai ser legal, que vai ser interessante, porque assim, o caminho já é muito árduo. Para ser ainda difícil e complexo no sentido emocional, também não dá. Por isso que a gente tem que pensar que descomplicar o seu artigo em um mês é um caminho para abrir os horizontes. E algo que eu tenho estimulado muito é esse trabalho em grupo. Então, as pessoas, por exemplo, que estão fazendo revisão, eu falei, chame o seu par, chame o seu colega para te ajudar, vai compartilhar desse espaço também, porque é um trabalho coletivo escrever um artigo científico. É claro que tem aquele primeiro autor que normalmente é quem dá o primeiro passo, quem está ali guiando e fazendo, mas é isso, tem esse amadurecimento. Mas eu acredito muito, assim, Lu, que, por exemplo, a pessoa, quando ela tem aquela ideia estruturada, ela vai conseguir fluir com a redação e aí todo mundo que chegar vai só agregar. E às vezes o que falta é isso, é ter essa ideia estruturada, organizada para começar a pensar cientificamente. Pode falar. Não, essa ideia, eu nem falei disso e tinha até pensado em falar, que eu acho que você saber qual é a sua pergunta. Que tem muita gente que coloca, assim, porque a pergunta é uma coisa muito específica. No seu objetivo, você não vai ser, às vezes, tão objetivo quanto a sua pergunta. Mas você precisa saber a todo tempo para você não escapar, sabe? Se você não tiver a sua pergunta muito clara, sei lá, anota num post-it e coloca na frente do computador a pergunta, sabe? Eu gosto. Vou falar... Porque senão você foge, é natural você fugir, porque conforme você vai lendo, você vai querendo fazer mais e mais e mais. Mas em um artigo você não vai conseguir resumir. O John falou isso de que eu ajudei, e o John, se eu não me engano, estava querendo fazer um artigo gigantesco, que ia ser tipo capítulo de livro, porque ele queria juntar duas perguntas enormes.
Não, mas dei uma bronca no John. Não sei como ele ainda é meu amigo. Porque eu falei, de jeito nenhum que você pode fazer isso. Você precisa separar e tal. A gente, às vezes não sempre, a gente sempre quer dar o nosso melhor e a gente sempre quer ser reconhecido pelo melhor também. Mas muitas vezes o melhor é você responder algo pequeno. Não querer abraçar o mundo. E se mantém fazendo aquilo, sabe? É tipo quando a gente fala, faça a diferença no seu microcosmos. Então, o artigo científico é isso. Faça a diferença naquela pergunta. Depois você pensa nas outras. Mas resolve essa. Depois você faz outras. Uma coisa interessante é ser específico. Eu sempre falo, seja específico. O que é isso que você está falando? Faz aquele recorte pequeno, não queira fazer muito, porque senão você não consegue avançar muito mais. E aí, Lu, eu tenho aqui uma última pergunta que eu acho que você é a pessoa mais apropriada para me dizer isso, porque eu sou fã do Quartas de Ciência, embora eu tenha passado, tenha gravado Quartas de Ciência, mas eu adoro, eu sempre assisto. Você traz pesquisadores super renomados que trabalham de vários temas e de várias partes do país, inclusive, e é muito legal essa ideia, mas eu queria que você me falasse um pouco o que você espera do futuro da ciência para o Brasil, enquanto artigo científico, enquanto financiamento de pesquisa, enquanto publicação. O que a gente pode esperar pensar da ciência para o Brasil? Tá, bom, deixa eu me explicar para os seus seguidores, né? Então, Quartas de Ciência, gente, assim, nem vá correndo ver meu perfil, porque eu não trato de ciência todo dia que nem a Ana aqui, não. Eu só trato de quartas e quando eu estou reclamando do meu trabalho nos outros dias. E aí o que eu faço é justamente explicar. Eu explico uma pesquisa feita no Brasil ou por brasileiros, né? Porque eu já expliquei pesquisa feita fora do Brasil, mas por brasileiros também. Porque a ideia é isso, como eu disse aqui no começo, que eu acho que a gente deve dar um retorno para a sociedade, que é a sociedade quem nos financia. Então, é uma maneira da gente retornar para a sociedade o tanto que a sociedade brasileira nos dá enquanto cientistas. É verdade, né? E aí eu não tenho nem que chover no molhado, porque estão aqui cientistas. É verdade que a gente poderia ser mais reconhecido, poderia ter mais verba e tudo isso, que a gente sabe que é o problema da ciência no Brasil. Mas, enfim, de alguma maneira, toda a sociedade nos paga, e aí eu acho que é o dever meu retornar. Por isso existe Quartas de Ciência. Isso dito, eu acho, bom, eu não sei, é até complexo falar neste momento da ciência no Brasil, porque eu acho que a gente tem duas questões muito fortes no Brasil agora. Por um lado, se a Covid, sem dúvida nenhuma, nos trouxe 1 milhão de tragédias, né? Ela também nos trouxe essa força de vontade das pessoas entenderem um pouco mais o que se passa por trás da ciência e a importância da ciência e da ciência ser realizada no Brasil. Porque eu acho que, embora a gente tenha, assim, esses movimentos anti-ciência, a gente sempre admirou a ciência alheia. A gente sempre acreditou quando pesquisadores ingleses descobrem a cura para o câncer. A gente sempre teve isso. O difícil é acreditar na ciência brasileira, mas na ciência do exterior as pessoas costumavam acreditar já. E agora, com a Covid-19, a importância da gente ter vacina aqui, a importância da gente fazer os tratamentos aqui, esse tipo de coisa, tem muita gente que estava ainda nessa onda de só admirar a ciência do exterior, ou de estar um pouco nesse movimento anti-ciência, que resolveu confiar na ciência brasileira e querer apoiar a ciência brasileira. Então, eu acho que isso está muito bom e espero que a gente não perca essa memória tão cedo. Infelizmente, nós brasileiros somos reconhecidos por ser um povo de memória muito curta. Então, eu espero que não seja assim para a ciência e para a questão da Covid especificamente, né? Então, eu acho que há esperança da gente ter, sim, um aumento da ciência. Teve muita injeção de investimento agora, o que a gente sabe que vai significar um gargalo aí no futuro devido a várias restrições financeiras aí que a gente tem sentido nos últimos anos. Então, pensando que não tem muito de onde tirar o dinheiro, se chegou agora, é melhor a gente gastar com atenção. Mas eu acho que há esperança da gente ter uma ciência mais forte no futuro próximo.
Mas isso depende dos três poderes, né? E aí isso aí nem sempre é a favor da ciência. E eu acho também que a gente tem uma nova direção aí, de uma formação de cientistas um pouco mais democráticos. Em que sentido que eu quero dizer democráticos? Com a maior disponibilidade de informações. E aí eu quero emendar aqui a pergunta do Everton, que essa fase de disponibilização de estudos em pré-print ajuda ou atrapalha. Então, assim, no meu ponto de vista, eu vejo que é uma forma da gente chegar mais rápido na ciência, mas eu não sei se nós estamos preparados para lidar com o pré-print. Ou seja, será que a gente sabe avaliar um artigo de forma crítica o suficiente para dizer que aquilo eu posso considerar uma evidência ou não? Então, é essa questão. Talvez se as pessoas estivessem mais preparadas para avaliar de forma qualificado o artigo, mesmo estando no processo de leitura, talvez o pré-print poderia ser realmente algo revolucionário. Mas hoje eu vejo que depender de quem leia vai virar uma fake news. E aí é isso que a gente precisa cada vez mais combater, não distorcer a informação. Então, assim, o pré-print é uma movimentação, eu acredito, justamente para democratizar a ciência e para que a gente consiga abrir a ciência e tornar esse acesso à informação um pouco mais rápido. Mas, assim, a gente tem que se preparar para o que vai ler, para não ter um julgamento equivocado. Mas me diz o que você acha disso, dessa pergunta do Everton, eu quero te ouvir também. Eu concordo 100% com você e acredito que o Everton também, porque eu acho que eu particularmente, quando eu vou ler um pré-print, eu não leio pré-print de coisa que eu não entendo. Então, por exemplo, eu gosto de ler artigos gosto do tema de modelagem matemática, por exemplo, mas eu não entendo sobre modelagem matemática. A parte por trás, eu sei muito básico, assim, de como que é a equação, mas fazer eu não sei. Então, eu não leio pré-print de modelagem matemática, porque não vai ter sido revisado por pessoas que entendam disso. Sim. Eu acho que se você for ler um pré-print, é interessante que você pense da mesma maneira, assim. Eu seria capaz de avaliar esse artigo? Então, eu sou capaz de entender se o que ele está fazendo é uma maquiagem do dado. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe cientista. No mundo existem picaretas. Daí, como existem picaretas em todas as profissões. Claro, sim. Inclusive dentro da ciência, né? Então, eu acho que o pré-print é importante ser lido dessa maneira. Mas eu sou muito favorável ao pré-print porque eu sou contra E não por conta do pré-print em si, não. Mas é porque eu sou a favor da ciência aberta. Eu sou contra a monetização da ciência. Então, eu sou a favor, né? Aí nem pode falar, eu acho, daquele site que oferece o artigo que é hackeado na internet. Sim. E tal. Eu sou a favor da gente ter essa liberação da ciência. Agora, se a gente tivesse uma ciência mais barata do que ela é de fato, não precisaria tanto dos pré-prints, sabe? Eu acho que é esse o problema. Eu acho que tem pesquisa muito boa que não consegue ser publicada em revista muito boa porque não tem recurso para pagar. Sim, com certeza. E aí elas caem para o pré-print, sabe? Uhum. Então é isso. Então, na minha opinião particular mesmo, eu sou a favor do pré-print que ele exista. Ponto. Mas que você só recorra a ele se você for capaz de fazer uma avaliação crítica do que está escrito. Falou exatamente o ponto-chave, é essa capacidade de avaliação. E para isso a gente precisa treinar o nosso olhar. Não tem jeito. A gente precisa treinar cada vez mais essa questão da redação científica e de avaliar artigos científicos. Por isso que ser revisor é tão bom. Eu sou revisora da RES, volto e meia recebo artigos e de outras revistas, porque você ser revisor te ajuda a ser mais crítico, porque você fica se perguntando, mas será que isso é assim? E aí você consegue pensar na lógica. Então, uma dica valiosa que eu sempre dou para as pessoas é que se você quer começar a entender aquele processo científico, primeiro estude a teoria, obviamente, atrelado a isso, começa a revisar artigos. Por quê? Por mais que você esteja iniciando essa experiência,
Quando vai chegar para o editor também vai fazer essa avaliação, vai ponderar o que você colocou, tá? Mas assim, não comece sem pensar na teoria, sem estudar um pouco para avaliar o artigo. Precisa ter uma base e aos poucos ir costurando esse processo. Então, eu acho que isso é um caminho muito bom para isso. Então, um comentário que é a dificuldade de publicar ainda mais com o valor do dólar e do euro. Realmente, publicações internacionais. A realidade do nosso país, infelizmente, ela é diferente de outros países. Mas, assim, o fato também é que por trás dessas revistas tem todo um processo, né, Lu? De editoração. Elas são... É caro publicar. É caro, não a pessoa que está publicando, é caro para a revista se manter, para ter publicação. É tanto que existe alguns editais de financiamento para a revista poder fazer as publicações ou ela sendo financiada. Então, eu conheço revista, por exemplo, que eu tenho contato com alguns editores que me falam assim, a instituição não tem dinheiro para pagar o DOI. O DOI é $1 por publicação. Então, existe uma dificuldade. Da onde é que vai sair o dinheiro se a instituição não tem $1, que vai dar uns R$6 hoje, para pagar o DOI, porque o DOI vai tornar tudo um pouco mais acessível. Então, tudo isso a gente precisa refletir e a gente precisa pensar também. Mas eu queria agradecer a sua participação. Estou muito feliz. Contente com a sua participação. Para mim, é um marco, inclusive, para o Ciência em Texto, porque é uma nova oportunidade da gente trazer pessoas de fora para discutir um pouco mais esse projeto de escrever cientificamente, a gente conseguir crescer e avançar cada dia mais. E eu fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite. Você é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho imenso, que me deu um filhinho, que eu faço pão, que inclusive vídeo aqui que eu gravei com o fermento que eu ganhei de presente. Então, assim, eu fico muito feliz porque a gente conversa para além dos espaços da ciência e aí a gente entende que por trás do editor, do pesquisador, tem uma pessoa também com vida normal, vida social. Parece que a gente vive num mundo, né, blindado, distante. E não, a gente é uma pessoa normal, igual a todo mundo que está aqui hoje. Então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. Eu que fico, assim, fique sempre muito à vontade para me convidar. Deixa eu só fazer um comentário sobre revisor. Então, para quem quiser ser revisor da RES, bom, primeiro o perfil da RES no Instagram é @epvigisaúde, de epidemia, vigilância e saúde, né? Epvigisaúde. E no site da RES, da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, você pode clicar lá e aí tem um formulário para se tornar revisor da RES. O professor Everton, que nos acompanha aqui, também faz parte do corpo editorial da revista. Então, muito obrigada também, professor, por estar aqui agora com a gente. E, Ana, muito obrigada mesmo pelo seu trabalho, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente precisa dessa tradução, né, que eu chamo, que eu acho que não tem outro nome para isso mesmo, dessa explicação da ciência, e eu acho que todas as vertentes... Voltou? Eu acho que todas essas vertentes de tradução da saúde, tanto da minha parte que eu faço de traduzir a pesquisa, quanto você de traduzir o método epidemiológico, de traduzir a escrita científica para tornar ela acessível, quanto mais acessível a ciência for, mais fácil a nossa sociedade vai se encaminhar para esse caminho mesmo, né? Ir para este caminho de decisões baseadas em evidência, que é, sem dúvida, o melhor caminho que podemos seguir. Sem dúvida, com certeza. A gente tem que levar a evidência sempre com a gente, porque é isso, a gente está lidando com a vida do outro, então não pode ser arbitrário. A gente tem que carregar a evidência junto aqui na nossa decisão. Mas estou muito feliz, muito honrada com você aqui e eu espero que a gente tenha outros encontros, seja no Quarto de Ciências, seja aqui no Ciência em Texto, mas que a gente sempre esteja compartilhando desse momento de aprendizado. Perfeito. Beijo. Beijo. Obrigada por assistir. Obrigada a todos que estão aí. Tchau, tchau.